Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é verbo. Hoje estaremos aprendendo, sobre esse conceito que é algo que a gente utiliza com tanta frequência no nosso dia a dia, mesmo sem saber o seu significado. Vamos lá. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno na natureza. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, as frases, elas são desenvolvidas em torno de um acontecimento, certo? Então, vamos lá. Exemplos de verbos que indicam uma ação. Então, tem o verbo fazer, mandar, construir, comprar e estudar. Verbos que indicam um estado. Ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Estado, não estado como uma cidade, né? Estado, sim, não, cidade não, como uma unidade federativa, não como uma unidade federativa, e sim estado como você se encontra. Verbos que indicam uma ocorrência. Então, acontecer, suceder, passar, ocorrer e decorrer. Esses são alguns verbos, que indicam uma ocorrência. Fenômeno, aquilo que acontece na natureza. Então, chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Teve até um fenômeno da natureza que foi muito falado, que até virou um meme uns tempos atrás, acho que uns 2, 3 meses atrás, que eram daqueles garotinhos no áudio que falava que estava aqui tá chovendo e relampeando. Aí o outro falava, aqui tá chovendo, repangalejando. Então, esses são também fenômenos da natureza que aconteceram lá, onde eles estavam, e acabou, pela forma deles terem falado errado a palavra, acabou viralizando e todo mundo ficou falando isso, brincando com aquela situação. Verbos que indicam um desejo: aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. Todas essas palavras são verbos, indicam algum acontecimento, só que cada um deles vai ser um tipo de verbo diferente, vai ter um significado diferente. Sobre a flexão verbal, o verbo ele pode ser flexionado em número, que é no singular, eu, tu e ele, e no plural, nós, vós e eles. No singular, eu comi vários doces na escola. Então, veja que a gente aprendeu sobre os pronomes e eles acompanham o verbo. Por quê? O pronome, ele vai dizer para o verbo quantas pessoas tem naquela situação ali. Então, de acordo com o pronome, o verbo ele vai saber se ele precisa estar no plural, acompanhando o pronome no plural, ou se ele vai estar no singular, acompanhando o pronome no plural. Como aqui, nós comemos vários doces na escola. Então, o nós está no plural. Então, comemos, acompanhou o pronome, que também está no plural. Também flexiona em pessoa. Na primeira pessoa, que é quem fala, eu ou nós. Na segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. Na terceira pessoa, de quem se fala, ele e eles. O verbo também poderá flexionar em modo. Ele pode ser no indicativo, que indica a realidade, algo que acontece realmente, que está acontecendo, que aconteceu algo real. No subjuntivo, vai indicar uma possibilidade, aquele no talvez. No imperativo, indicando uma ordem, algo que está mandando fazer ou pedindo, mas não deixa de ser uma ordem. E nas formas nominais, que é no infinitivo, particípio e no gerúndio. Ele também pode ser flexionado
em tempo, pode ser no passado, acontecimento anterior ao momento em que se fala. Então, se eu estou falando agora, algo que aconteceu antes desse momento de agora já é passado. Pode ser um passado mais distante, como pode ser um passado mais recente, mas é no passado. Tempos no presente, que é acontecimento simultâneo ao momento em que se fala, né? É aquilo ali que está acontecendo naquele momento, então é o presente. Tempos no futuro, acontecimento posterior ao momento que se fala, é algo que ainda vai acontecer. E o verbo, ele tem uma estrutura. Um dos 3 elementos que encontramos na estrutura das formas verbais é o radical. O radical é o portador do sentido, da identidade do verbo. Vamos tomar como exemplo alguns verbos e seus radicais. Então, aqui temos esses radicais aqui invariáveis. O que são radicais invariáveis? Vai ser o mesmo radical em toda a conjugação verbal. Então, em todos os verbos conjugados a partir deste verbo, terá o mesmo radical. O que é o radical? É esse pedacinho da palavra que não muda. Então, radicais invariáveis é o pedacinho do verbo que não muda. Então, aqui no verbo, no verbo pensar, então, pens, ele é o radical. O P-E-N-S, ele é o radical, é o pedaço da palavra que não muda. Então, como esse pedaço vai formar o penso, o pensou, o pensava, o pensei e o pensarei. Então, ele não vai mudar. Aqui, no verbo beber, então, o BE e o B é o radical. Então, com esse pedaço aqui, vai formar o bebo, bebeu, bebia. Então, é o pedacinho da palavra que não vai se alterar, né? Ele é o sentido da palavra. Então, nos radicais invariáveis, é quando o radical não muda. Tia, vai ser assim sempre? Não. Existem radicais que são variáveis, porém, nós veremos em outras ocasiões. Então, agora, a partir dessa pequena explicação, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, né, estaremos vendo ainda sobre verbos nos próximos vídeos. Mas, se tiverem alguma dúvida, podem ir lá no nosso grupo e tirar as dúvidas. Tem atividade sobre verbo no livro de português, no livro de reforço e no livro de gramática, ok? Então, essa semana vocês terão, né, esses conteúdos sendo abordados nesses 3 materiais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode ir lá no grupo me perguntar. Tudo bem? Um grande beijo. Tchau!